Bom, um aspecto importante dessa orientação, né, foi dado por um caso relativamente marginal, mas que mostra bem, né, como um setor da burguesia trabalha em orientação, né? Não exatamente no mesmo sentido que ela direita do PT, né, mas num sentido muito parecido, que é o caso da deputada do PDT, Tabata do Amaral, né? Quando apareceu essa deputada atacando a Venezuela e tudo mais, ninguém nem sabia quem era ela, uma ilustre desconhecida, que ganhou uma eleição, que a gente não sabe como é que uma ilustre desconhecida ganha uma eleição, quando há muita gente em eleição, né? Muitos parlamentares que são apoiados por sindicatos e tal, têm dificuldade de ganhar uma eleição, aparece aí uma Tabata do Amaral e ganha uma eleição. Isso é, logicamente, que é para revelar para todo mundo como a eleição ela é controlada pela burguesia, né? Logicamente que a eleição dela foi financiada aí, logicamente não, a notícia está circulando, a eleição dela foi financiada por empresários poderosos, que dizem ter dado para ela R$500 mil para fazer a eleição, dizem. Logicamente que isso daí foi garantido de uma maneira muito mais sólida do que esse R$500 mil, né? Bom, aí apareceu a Tabata do Amaral, se dizendo de esquerda, o que é uma falsificação muito aberrante, né, da realidade. A imprensa burguesa apresentando a mulher como de esquerda, alguns semi-esquerdistas aí, né, em nome da defesa da mulher, já defendendo a Tabata do Amaral, porque se você é mulher, é meio que um passaporte para o crime, né? Porque, segundo alguns setores aí, você não pode criticar nenhuma mulher, você não poderia criticar nem a Damares, né, que é uma louca desvairada direita, uma mulher fascista, evangélica fascista. Mas como ela é mulher, você não pode criticar. Logicamente que isso é uma bobagem, né? E tentaram proteger a Tabata do Amaral como deputada mulher. A nossa crítica foi respondida pelo glorioso Ciro Gomes, falando que nós éramos uma merda, literalmente, por criticar uma mulher que veio da favela, coisa que era inacreditável, né? Que essa mulher tivesse vindo da favela, e de fato ela não veio da favela. Se é verdade o que dizem, ela teria vindo de um bairro mais ou menos periférico da cidade de São Paulo. Vai saber qual a condição econômica da família dela e tudo mais. E ela foi uma das pessoas que trabalhou no sentido de fazer a propaganda deveria votar na reforma da Previdência. Tudo bem que a maior parte da esquerda não comprou essa manobra, porque o voto na Previdência, o voto a favor da reforma da Previdência, é muito comprometedor e vai custar eleitoralmente para todos os setores de esquerda, né? É uma coisa não só de direita, como de canibais da direita, a votação da Previdência. Mas a imprensa capitalista e vários setores da burguesia golpista saíram na defesa da Tabata do Amaral. Por quê? Tá? Qual é a jogada? A jogada é a seguinte: a Tabata do Amaral, ela foi orientada, né, pelo grupo que apoia ela, a se colocar, ela foi orientada a se dizer de esquerda e se colocar contra a polarização. Quer dizer, a polarização que se expressa entre o bolsonarismo e as alas do PT, né? E que, na realidade, reflete uma polarização entre o conjunto da burguesia e o imperialismo e as tendências populares de luta contra as atrocidades do Bolsonaro. Então, ela foi orientada a se colocar contra a polarização, porque a burguesia ela quer trabalhar para trazer a situação política para um núcleo político de centro. Como não é possível você fazer isso tendo o PSDB como principal
porta-voz desse tipo de operação, eles começaram a inventar os deputados pseudo-esquerdistas, aqui no sentido mais literal possível da palavra, deputados que não são de esquerda de forma nenhuma, né? Para que esses deputados digam que a esquerda tem que ser mais flexível, faça essa campanha. E levem adiante uma operação embusteira de enganação da população, né? Isso daí é uma espécie de competição direitista que é levada adiante por jornais como a Folha de São Paulo e outros setores da burguesia, é uma competição com a proposta da ala direita do PT de constituir o centrinho. O centrinho seria a forma de antipolarização da ala esquerda, uma forma de antipolarização que vem da ala direita do PT. Tá? Então, esse setor aí, um novo centro, daí a nossa denominação de centrinho, que atrairia setores do centrão para formar uma nova maioria. Vejam vocês que o Haddad, ele declarou logo depois das eleições que o objetivo dele era construir o PT como um partido de centro-esquerda. Centro-esquerda significa construir um partido, na verdade, de direita, com algumas veleidades reformistas muito pequenas, né? Essa política de centro-esquerda ela foi aplicada dentro dos partidos social-democratas europeus e levou todos esses partidos à falência política mais completa, porque eles simplesmente se transformaram em partidos de direita. O Partido Socialista francês, espanhol, alemão, a maioria dos partidos socialistas se transformaram nos aplicadores da política neoliberal. Então, nós temos que ver isso daí. No caso do centrinho, é muito importante dizer que a política do centrinho conta com o apoio de determinadas alas do PSOL. Quer dizer, seria a constituição de uma frente única entre setores abertamente de direita e os partidos de esquerda comandados pelos seus setores mais direitistas. E a política desse setor seria a política que eles dizem de resistência. Por que nós destacamos a palavra resistência? Porque a palavra resistência ela foi colocada aí para dar a ideia de que não se trata de uma ofensiva, não se trata de um embate frente a frente, né, com o bolsonarismo, de impor uma derrota ao golpe de 2016, de impor uma derrota à extrema-direita, de mobilizar a população nas ruas. Não, se trata de uma política de oposição parlamentar, que é a resistência, interpretar bem, à ofensiva bolsonarista. Enquanto que o Bolsonaro ataca a população em todos os lugares, enquanto que a polícia recrudesce a repressão em todo o país, enquanto que direitistas atropelam uma passeata pacífica, intimidam as pessoas e tudo mais, enquanto que a justiça condena sindicatos e o país se transforma numa ditadura, essa resistência ela se dá numa espécie de ilha da fantasia, que é a cidade de Brasília, né? Que já foi apelidada há muito tempo atrás de Ilha da Fantasia, onde as coisas acontecem que não tem nada a ver com a maioria da população. E isso daí terá como único efeito, né, concreto, segurar a luta da população.